E a palavra que o Senhor nos deu ontem e aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração e Deus nos deu para ministrar, que a nossa caminhada com Cristo é uma questão de escolha. Você tem que escolher, irmãos. E Deus ministrava ontem aqui que servir a Cristo nunca foi fácil. Servir Jesus nunca foi brincadeira. Andar com Deus nunca foi brincadeira, irmãos. Andar com Deus sempre foi uma coisa séria. E Deus ministrava ontem aqui que cada dia nós temos que matar um leão dentro de nós, não é do mundo. Nós temos que matar um leão dentro de nós. Existe um leão dentro da gente. Existe um lobo dentro de nós, né? E cada dia nós temos que matar este lobo. O lobo chamado eu. O lobo chamado carne. E cada dia nós temos que renunciar. Quantas das vezes o nosso irmão veio falando sobre a questão pessoal dele, né? De vir ou não vir para a igreja, porque a nossa irmã Aire não estava muito bem. E ele ficou na dúvida, vem, não vem, vem, não vem. E houve o ocorrido. Houve o ocorrido com ele. Com nós, irmãos, não é diferente. Quantas vezes a minha esposa, a pastora Lourdes, não estava bem para ir para a igreja e eu ia sozinho. Porque quando ela não ia, eu ia buscar por mim e por ela. Quando eu não ia, ela ia buscar por mim e por ela. E assim, irmãos, a gente ia se revestindo, a gente ia perseverando na presença do Senhor. Porque o que nós temos que ter em mente é que quando é dois, principalmente quando é casal, nós temos que ter em mente que o casal ele é uma só carne em Cristo Jesus. Então, se um não está, o outro está, um representa o outro. Se o outro ficou em casa e o outro veio, aquele que veio representa o outro, porque ambos são uma só carne. E aquilo que você recebe de Deus, o outro também recebe, porque ambos são uma só carne. Mas isso, irmãos, é como a pastora disse, Deus a cada dia vai nos ensinando, Ele vai nos ministrando. E é por isso, irmão, que é bom quando a gente chega na casa de Deus, a primeira coisa que a gente faz, por isso que é bom que quando a gente chega na casa de Deus, a primeira coisa que a gente faz, irmãos, é prostrar o nosso joelho diante do Senhor e agradecer a Ele a oportunidade de você estar na casa dele. Não pense você, irmãos, que é fácil você estar aqui. O diabo luta muito contra a sua vida e contra a minha vida, para que eu não esteja aqui, para que você não esteja aqui. E onde Deus me deu aqui uma visão muito grande. Enquanto eu ministrava, irmãos, dentro de mim, eu estava muito triste. E Deus falou comigo dentro do meu coração, dentro do meu espírito. Deus falou comigo, por que você está triste assim? Aí eu falei, Senhor, tu sabes por quê. E eu estava pregando, irmãos. Eu estava pregando a palavra poderosamente na unção de Deus, mas dentro de mim estava triste. O meu coração estava fechado. E Deus falou, por que você está pregando a minha palavra, numa unção tremenda, numa graça tremenda que eu estou te dando, mas eu olho para o teu coração e você está triste? E o Senhor, por que você está triste? Eu disse, Senhor, tu sabes por quê. E Deus naquele momento falou, eu vou te mostrar para você que não tem motivo de você estar triste. Deus me deu uma visão ontem. Irmãos, eu não sei se você crê, eu não sei se você que está aí do outro lado também crê, mas para mim não faz diferença. Mas Deus abriu os meus olhos espirituais, irmão. Você crê que eu contemplei um anjo em cada cadeira dessa? Eu tive uma visão de cada cadeira dessa tinha um anjo, irmão. E quando eu olhei aquilo, eu sou falou para mim assim, olha para o altar, vira para trás. Quando eu olhei para trás, irmão,
Eu senti a presença do Senhor aqui. E naquele momento eu senti como que o Senhor me desse um abraço e falasse comigo: não desiste, eu estou com você. Servir o Senhor é uma questão de escolha. Como Deus usou a nossa irmã aqui, a salvação ela é individual. A tua salvação é o bem mais precioso que você tem. E servir o Senhor é uma questão de escolha. Você tem que estar decidido a cada dia, a cada momento, a cada instante, a renunciar, a vencer esse lobo, a vencer esse leão que está dentro de você, que está dentro de mim, chamado eu, chamado carne. Porque enquanto nós demos ouvido à voz do eu que está lá dentro e da nossa carne, nós nunca vamos agradar a Deus. Se nós queremos agradar o Senhor, nós não podemos dar ouvido ao nosso eu e à nossa carne, porque a nossa carne nunca quer Deus. A nossa carne detesta Deus. A nossa carne odeia Deus. A nossa carne não quer que você venha para a igreja, não quer que você renuncie, não quer que você jejue, não quer que você ore, não quer que você tenha prazer nas coisas do céu, porque a nossa carne, ela está presa a este mundo de vaidade. Mas o teu espírito, que conhece as coisas de Deus e vem de Deus, o teu espírito, irmão, ele almeja as coisas de Deus. E a Bíblia diz que há uma guerra dentro de nós para ver quem prevalece, se é o espírito ou se é a carne. Irmãos, eu quero já dar os avisos. A pastora Lourdes hoje me deixou quase sem tempo para ministrar a palavra, mas eu quero dar os avisos. Antes de ministrar alguma coisa da parte de Deus. Eu peço que a igreja nos ajude em oração. A partir do mês que vem, irmãos, nós queremos, se Deus quiser, começar com bastante campanha aqui na igreja. E nós vamos pegar um sábado por mês, um sábado de cada dia, de cada mês, e nós vamos determinar um tipo de culto. E nós vamos fazer esse culto no período da tarde. E quando uma vez por mês, no sábado, nós vamos fazer esse culto no período da tarde. E no dia que nós fazemos esse tipo de culto, à noite não teremos culto. Os irmãos entenderam? Porque no sábado, uma vez por mês, por exemplo, eu quero fazer um culto somente com as crianças. Então eu vou convidar, nós vamos preparar aquilo que as crianças gostam, vamos convidar crianças de crente, não crente, evangélico, não evangélico, e se possível acompanhando com os pais, né? Para nós ministrarmos sobre a vida das crianças. Num próximo culto, num próximo sábado, nós queremos fazer um culto em prol dos filhos pródigos, daqueles que estão desviados, daqueles que estão parados da fé. E nós queremos fazer cartas para que nós venhamos distribuir para quem está desviado, para quem está longe do Evangelho, para quem está afastado da fé, e através de carta, através de pessoas conhecidas, né? Através que nós conhecemos alguém, nós possamos convidar esta pessoa para vir nesse culto especial que será inteiramente interessado à pessoa. Qual é o intuito nosso? Trazer a pessoa para Jesus. No próximo culto, digamos que nós vamos orar, irmãos, um culto só para enfermos, só para aqueles que estão enfermos. Aí de repente você conhece alguém da família que está desenganada pelos médicos, que está com problema, que está com enfermidade, que está com câncer, está com AIDS, está na cadeira de roda. Nós vamos fazer um culto específico só para pessoas que estão enfermos. E pode ter certeza, você vai ver Deus levantar pessoas com cadeira de roda. Você vai ver Deus curar.
Nós vamos fazer culto, irmãos, de pessoas que acham que está com a vida toda amarrada, que as coisas não vão para frente, que as coisas não acontecem, crê que está com a vida com maldição. Nós vamos fazer culto especificamente para isso, para quebra de maldição, para que Deus venha abrir as portas, quebrar todas as correntes, todas as maldições, libertar essas pessoas que estão cativas. E assim, irmão, cada sábado nós vamos determinar um tipo de culto. Cada sábado, cada dia de sábado de cada mês. Também, já no próximo mês agora, nós já vamos iniciar pela manhã um culto pela manhã, no domingo. No dia de domingo nós vamos iniciar um culto pela manhã. Esse culto será voltado mais para um culto de consagração e de ensinamento da palavra de Deus, de adoração. E depois do culto pela manhã, nós estaremos, eu e a pastora, estaremos indo evangelizar, indo fazer visita nas casas, fazer visita nos lares que estão precisando do Senhor, evangelizar através de um folheto, evangelizar através de visita, de oração. E se você sentir de Deus de nos acompanhar, é claro que você será bem-vindo, em nome de Jesus. Então, irmãos, a partir do próximo mês agora, nós vamos estar implantando esse trabalho. Nós vamos vir com força total. Vamos, como diz a pastora, arregaçar as mangas e ir no território do inimigo, tirar as almas que estão perecendo. Pode ter certeza que o pastor estará preparado na unção de Deus, no jejum. Estaremos subindo um monte pela manhã, estaremos subindo um monte em favor desta obra, nos consagrando, jejuando, nos preparando para que Deus nos use poderosamente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, a partir do próximo mês, nós vamos estar com esse trabalho. E na semana, a pastora Lúcia também está colocando uma campanha nos dias de quinta-feira, para poder nós estarmos buscando o Senhor. Amém? Então, e você pode ter certeza, irmão, se você conhece alguém, se você sabe que existe alguém que pode ser abençoada por esse culto, se você sabe que tem alguém que pode ser abençoado pela palavra de Deus, por um desses cultos, você tem a plena liberdade de convidar, de chamar, de buscar e de fazer a obra. Amém? Aqui, irmãos, nesse ministério, ninguém é proibido pregar a palavra, ninguém é proibido fazer a obra. Todos são convidados a fazer a obra do Senhor. Amém? Irmãos, eu quero ministrar rapidamente aqui no Evangelho segundo Lucas, escreveu São Lucas. Eu vou dar só uma pincelada, tá? Um outro dia eu vou trazer essa palavra de uma forma profunda e poderosa. O tempo já é escasso e eu sou muito tinhoso com essa questão de horário. Eu gosto de começar no horário certo e terminar no horário certo, né? Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15 e versículo 17, versículo 11 diz assim: a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e os mais moços deles disse ao pai: dá-me da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Em poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Para ganhar tempos, a partir do versículo de número 19 diz assim, versículo de número 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de chamar-me teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. No versículo 32 diz assim: mas este era justo, alegramos-nos e folguemos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Amém? Glória a Deus. Eu li alguns versículos salteados por causa do tempo, mas irmãos, aqui nessa parábola
fala acerca de dois filhos. Um que sempre esteve ao lado do pai, um que sempre esteve na casa do pai, um que sempre foi o braço direito do pai. E este era o irmão mais velho, que nunca de maneira nenhuma apartou-se do pai, nunca de forma alguma deixou de fazer a vontade do pai e de estar com o pai. Tanto que é razoável que no seu argumento ele disse: eu sempre estive com o Senhor, nunca desobedeci a tua palavra, sempre estive ao teu lado. Este teu filho, o mais novo, ele tem desprezado o Senhor, ele tem pegado teus bens e desperdiçado com a vida dissoluta, com uma vida de meretriz. Agora ele vem e volta arrependido, depois de ter consumido tudo que o Senhor deu para ele. Agora ele volta arrependido e o Senhor recebe na sua casa, como se nada tivesse acontecido, como que nada tivesse ocorrido. O pai, ouvindo o argumento daquele filho mais velho, o pai não questionou, o pai não achou ruim, o pai não brigou com o filho, porque ele sabia que o filho tinha a sua parte de razão, tinha a sua parte de verdade no argumento do filho mais velho. Só que o pai disse ao filho mais velho: eu bem sei que você sempre esteve comigo, eu sei que você sempre esteve do meu lado, você nunca me abandonou, você nunca me deixou só, você sempre fez a minha vontade, você sempre foi meu braço direito. Eu sei disso, filho. Só que não justifica você estar triste porque o pai fez uma festa, porque o teu irmão retornou-se para casa. Não justifica você estar triste porque tudo que é meu é seu. Você não precisa pedir licença para mim para fazer o que você tem vontade. Você não precisa me pedir autorização para dar uma festa para os seus amigos, para você matar um novilho, matar um vitelo e convidar os seus amigos para banquetear com você. Você não precisa me pedir autorização para isso, porque tudo que é meu é seu. Você tem direito de fazer o que você bem quiser, e nada disso te é impedido. Mas é razoável que eu fizesse essa festa, porque o seu irmão estava morto, o seu irmão estava perdido, o seu irmão estava disperso, o seu irmão estava numa terra muito longe, o seu irmão estava em terras estranhas, no deserto da vida. E lá por onde ele estava, ele não tinha, primeiro, o aconchego do pai. Segundo, ele não tinha a proteção do pai. Terceiro, ele estava longe da casa. Quarto, ele não tinha como compartilhar do amor entre os irmãos. E isso, irmãos, o pai tentou colocar na mente, no coração do filho mais velho, que era necessário que o pai fizesse aquela festa para que restaurasse novamente a aliança do filho, restaurasse a paternidade do filho. E como que o pai fez isso? O pai teve que novamente mandar dar um banho naquele filho, com certeza. A palavra de Deus não diz, mas nós podemos fazer nós podemos conjecturar com base sólida na palavra, que com certeza antes do pai mandar dar uma veste nova para ele, aquele filho tomou um banho. Ele tomou um banho, ele passou por uma higienização, e depois de limpo, o pai dá a ele novamente alguns utensílios que conferem a paternidade do filho. Nós vamos ver que o pai manda dar a ele novas vestes, novo vestido, cobrindo a nudez do filho, vestindo novamente o filho com a veste espiritual, com uma veste paterna, com uma veste cujo qual o pai reconhecia o seu filho na sua paternidade. Outro tecido que o pai deu para o filho foi um anel,
O anel representa ali a autoridade do filho, a aliança do filho para com o pai. E o pai manda dar também para ele uma alpaca nova, ou seja, sandálias novas. Para quê? Reconhecendo que o caminho do filho tinha sido tortuoso, mas agora ele volta para a casa do pai, ele voltaria a andar no caminho da presença de Deus. Ele voltaria a andar no caminho que o pai havia proposto para ele. O que desta noite Deus está a nos ensinar? Quantas vezes nós estamos na casa do pai? Quantas vezes nós estamos na presença de Deus e achando que aquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Deus faz na sua vida, muitas das vezes nós achamos que não é nada, nós fazemos pouco caso, nós tratamos as coisas do Senhor na casa de Deus com indiferença, não damos a mínima a importância para a paternidade que Deus graciosamente nos concedeu. Nós não éramos dignos de estar na casa do Senhor, nós não éramos dignos de estar na presença de Deus. A Bíblia diz que contra a natureza, Deus pegou o madeiro verde e injetou na figueira. Irmãos, figueira produz figa, figueira não produz azeitona, figueira produz figo. E a Bíblia diz que Deus pegou o graveto bravo, o madeiro verde, e injetou contra a natureza, injetou na videira, injetou na figueira que é Cristo, contra a natureza. E isso, irmãos, fazendo o quê? Mostrando que a graça de Deus, o amor do Pai é tão grande, é tão tremendo para com o Filho, que mesmo eu e você não sendo digno de tamanha salvação, mesmo eu e você não sendo digno de fazer parte da família de Deus, ainda assim, por amor ao sangue de Jesus, por amor à obra do Filho realizado na cruz do Calvário, Deus o Pai, através do Filho, contra a natureza, nos injeta na figueira que é o Filho. E contra a natureza, nós agora pertencemos à família de Deus. Nós agora herdamos a paternidade do Pai. Nós fomos constituídos cidadãos do céu. Nós fomos constituídos família do Deus vivo, irmãos em Cristo Jesus e co-herdeiro com Cristo no céu. Por isso que Jesus diz que toda vara que está nele, ela dá fruto, e ela tem que dar fruto, porque se não dá fruto, não está nele. Toda vara que está nele dá fruto, e produz fruto digno de salvação. Então, irmãos, mostrando que o amor de Deus, a misericórdia de Deus transcende as nossas falhas. Creia nisso. A misericórdia de Deus transcende as suas falhas, transcende as suas imperfeições, transcende os seus defeitos. A misericórdia de Deus transcende os seus pecados. Por quê? Porque Deus é um Deus emanente, de Deus emana tudo o que você precisa. E quando fala emanar, está falando de produzir, está falando daquilo que sai de Deus, daquilo que sacia a nossa alma. Deus é uma fonte inesgotável de amor eterno, de misericórdia eterna. Por isso Deus pode, irmãos, por isso Deus pode salvar todo aquele que vem a Ele, todo aquele que se arrepende de todo o coração, todo aquele que cai em si, que volta para si e faz como esse filho pródigo fez. Ele lembrando que na casa do pai ele era bem tratado, ele era bem recebido, ele era bem acolhido, ele tinha o amor do Pai, ele tinha a proteção do Pai, ele tinha comunhão entre os irmãos, ele era feliz entre os irmãos, porque ele era tratado de forma digna, de forma honrosa,
E quando ele se lembra, estando numa situação de miséria, estando naquela situação decadente, de fome, de precariedade, ele se lembra: quantos empregados do meu pai nesta hora não tem comida? Quantos empregados do meu pai nesta hora estão na sua casa, tem o seu dinheiro, tem roupa para vestir, tem comida para comer? E quantos nesta hora não têm a proteção do meu pai, enquanto que eu estou aqui morrendo de fome? Enquanto que eu estou aqui nessa situação de miséria, os moradores do meu pai, os trabalhadores do meu pai têm mais dignidade do que eu. E ele, refletindo o grande pecado que ele havia cometido com Deus e com o seu pai, reconhecendo o grande mal que ele tinha feito para ele mesmo, sendo egoísta, sendo egocêntrico, prepotente, achando que o mundo era o melhor lugar para a sua vida. Quantos não faz isso? Quantos hoje não estão na casa do Pai, não estão na igreja, acham que o mundo é o melhor lugar, acham que os amigos é o melhor, são os melhores, acha que a vaidade deste mundo, a luxúria deste mundo, a vida promíscua deste mundo é melhor lugar, é o que te faz feliz. E você se engana, meu amigo. O homem só se engana, o homem só cai em si quando ele quebra a cara lá fora, quando o diabo se anda com a sua vida lá fora, quando o diabo destrói a sua vida lá fora, levando ele ao fundo do poço, levando ele à miséria total, um estado de decadência total. É nessa hora que o homem reconhece que ele era feliz e não dava valor, que ele era feliz na casa do Pai e não dava valor, que ele tinha a graça do Pai, ele tinha o amor do Pai, ele tinha a misericórdia do Pai, na casa do Pai ele tinha lugar de honra, lugar de destaque, ele era alimentado, ele era saciado, o Pai sempre estava com ele, o Pai sempre o protegia, o guardava, o livrava do mal. Mas mesmo assim ele desprezou a casa do Pai, ele rejeitou o amor do Pai. Mas no momento em que ele estava no fundo do poço, em que ele se encontrava no fundo do poço, ele disse: irei de volta para a casa do meu pai e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e pequei contra a terra, não sou digno mais de ser chamado de teu filho, me trata como um dos teus jornaleiros, me trata como um dos teus empregados, me trata como um dos teus empregados, porque eu reconheço que eu já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Quem sabe você está nessa situação desse filho pródigo. Quem sabe você está nessa situação de uma filha pródiga. Quem sabe outrora você estava na casa do Pai, você tinha o amor do Pai, você tinha a graça do Pai, a proteção do Pai, você era saciado, a tua alma não tinha fome, a tua alma não tinha sede, você não tinha medo, você não tinha pavor, você não era humilhado, não era subjugado pelo teu adversário, porque você tinha a proteção do Pai, você tinha a proteção do sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida. O Espírito Santo é que dirigia os teus passos, os teus caminhos. Mas um dia você quis experimentar o mundo, você achou que o mundo era o melhor lugar para você, a tua amizade era o melhor lugar para você, os teus amigos era melhor do que a presença de Deus na sua vida. E hoje você se encontra nesse lamaçal do pecado, hoje você se encontra no fundo do poço, triste, sozinho, jogado, abandonado por tudo e por todos. Quantas vezes esses amigos de copo que você muitas vezes gastou o dinheiro do Pai com eles, quantas vezes esses amigos que você confiava que eram seus amigos, que batiam no seu ombro, que era teu companheiro, enquanto você tinha o que oferecer a eles, eles diziam que jamais te abandonaria. Mas quando você se viu sozinho, sem dinheiro, sem recurso, a adversidade batendo na tua porta, os amigos desapareceram, os parentes sumiu, a família sumiu, os vizinhos sumiu, todo mundo desapareceu.
ofereceram, e agora você se encontra nesse lamaçal, nesse fundo do poço, sozinho, jogado e abandonado. Mas eu quero te dizer que mesmo você se encontrando nessa situação, como se encontraram o filho pródigo, eu quero dizer para você que o Pai está no mesmo lugar te esperando. O Pai todo dia sai diante da porta da casa para olhar para ver se você está vindo, está voltando. O Pai nem um só dia esqueceu de você. O Pai nem um só dia te abandonou. O Pai nem um só dia deixou você neste mundo sozinho. Não teve um só dia que o Pai não mandasse os seus anjos ir ao teu encontro. Não teve um só dia que o Pai não mandasse o Espírito Santo falar ao teu coração dizendo: filho, volta para a minha casa, volta para a minha presença. Eu estou pronto a te restituir a minha paternidade, reconhecer outra vez como meu filho, dar um banho da minha graça, te purificar dessas imundícias que está sobre tua vida e tornar-te dar novamente as minhas vestes, a veste purificada, a veste de santificação, dar a você o sapato de preparação do Evangelho da Paz e dar um anel de autoridade que te confere que você é o filho do Deus vivo. O Pai está de braços abertos te esperando. Pode ter certeza, não teve um só dia que Ele não teve saudade de você. Não teve um só dia que o Pai não almejasse o seu retorno, a sua volta à presença dEle. Então, se nesta noite você está ouvindo esta palavra, saiba que Deus te ama. Deus te ama e Ele anseia por sua volta. Ele anseia para que você caia em si e reconheça que Ele é poderoso para te levantar. Reconheça que Ele é poderoso para restaurar a sua vida. E saiba de uma coisa: o seu lugar que você deixou ainda está do jeito que você deixou. Ninguém ocupou o teu lugar, ninguém ocupou tua posição, ninguém se pulsou das suas vestes, do seu anel, da sua sandália. Tudo que confere a autoridade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus na sua vida, está na casa do Pai e com o Pai. Ninguém tomou o teu lugar. Te aguarda, o Espírito Santo te aguarda, o Pai te aguarda, para novamente te receber você de braços abertos e fazer uma grande festa pelo teu retorno. O céu se alegrar pelo teu retorno, o Espírito Santo se alegrar pelo teu retorno. Saiba que Deus te ama. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar a sua comunhão, Ele quer restaurar a sua fé, Ele quer restaurar a presença dEle na sua vida. Porque o homem nesta vida, meu querido, ele só fica de pé se a presença de Deus for na vida dele. O homem só fica de pé se a presença do Senhor o conduzir nesse mundo de treva e tenebroso. A presença de Deus é que nos faz caminhar. A presença de Deus é que nos faz prosseguir. Amém? Que Deus continue nos dando a presença dEle. Que Deus continue nos fortalecendo a cada instante, a cada momento. Sabemos, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra forças maiores e mais poderosas do que nós podemos imaginar. Se a presença de Deus não for conosco, nós certamente, irmão, não conseguiremos chegar até o fim. Por isso, enquanto você pode, dê valor à casa de Deus, dê valor à palavra do Senhor, dê valor àquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Não negues o teu Senhor, não traia Ele não. Ele não merece isso, viu? Não traia Ele, não negue Ele diante dos homens, não. Não venda as bênçãos do Senhor por um prato de lentilha, por um prato de droga, por uma prostituição, por uma violência. Não traia a tua esposa, não traia o teu casamento, não traia Jesus por nada.
Caminhe, ainda que você vá arrastando, vá gemendo, vá chorando. Saiba que Deus será contigo na sua fraqueza, na sua força, na sua angústia, na sua alegria. Não importa como você esteja, Deus será com você em todos os momentos da sua vida. E se você o honrar, se você permanecer fiel, pode ter certeza, quando você não aguentar mais caminhar sobre a terra, Ele te carregará nos seus braços de amor, nos seus braços de misericórdia. Mas em nome de Jesus, permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel. Porque tudo isso já está acabando. Como Deus usou a nossa irmã aqui hoje. Jesus está voltando. E o arrebatamento está para acontecer a qualquer segundo, a qualquer momento. E Deus, Ele quer te salvar. Ele quer que você suba para a glória, para a eternidade com Ele. Ele não quer que você fique nesse mundo. Porque esse mundo, irmãos, esse mundo, se pudesse imaginar, se esse mundo soubesse o que está reservado para ele, esse mundo aceitava Jesus depressa. Depressa. Ai daquele que ficar aqui. Eu não quero estar na pele de quem ficar. Faça de tudo para você não ficar. Porque se você ficar, você vai se arrepender amargamente. Se hoje, no tempo da graça, a porta da graça ainda está aberta, você acha que está difícil você andar com Jesus? Eu quero ver quando a porta se fechar, o que você fará pela sua salvação. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de todos nós nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero chamar a nossa irmã Alia aqui. Ela, nesta noite, no dia de hoje, ela contribuiu com o seu dízimo. E nós, nesta noite, queremos ungir a mão dela. Já desligou, Lisa? Pode desligar. Nós queremos ungir a mão dela para que o Senhor prospere cada dia, para que o Senhor prospere cada dia a sua família, a sua casa, para que o Senhor